Então, pessoal, vamos prosseguir aqui com o nosso curso de Java, tá? Aqui nesta aula 18, pessoal, a gente vai aprender sobre as estruturas condicionais e if else. Presta muita atenção nessa aula, tá? Por quê? Essa estrutura de controle, tá? Que a gente chama, é uma parte, pessoal, fundamental aqui na programação estruturada. Não importa qual linguagem de programação, tá? Porque com aqui a gente falando aqui sobre estruturas de controle, a gente tem a estrutura condicional if else, a estrutura de repetição for, while, do while, condicional switch case. Então tudo isso aqui está dentro aqui dessa estruturas de controle, tá bom? Então como o nome já diz, estruturas de controle, você tem um controle sobre o seu código. Aqui no caso da estrutura condicional, como o nome já diz, condicional, condição. Então, quando a gente usa o if else, a gente está trabalhando ali com condições. Ou seja, se essa condição for isso, um exemplo, for verdadeira, faça isso. Se ela for falsa, faça isso. Se não, ou se, tá? Então, a gente tem isso aqui que é o if e else, tá bom? Então, presta muita atenção nessa aula, tá, pessoal? É uma aula muito importante, tá? Isso aqui, pessoal, é uma coisa que você vai ver em toda programação, tá? Então, qualquer software que você tiver, que você vê por aí, vai ter esse if else aqui, tá bom? Isso é muito importante na programação, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, ó. Aqui está o código da aula passada, onde a gente aprendeu sobre operadores de atribuição, onde a gente viu ali o operadorzinho de igualdade aqui, que chama de atribuição, onde a gente usa ele para atribuir um valor, e a gente usou também o nosso... Quando a gente usa, na verdade, os operadores de aritmético, no caso, adição, subtração, multiplicação, divisão, né, que é os operadores de aritmético com operador de atribuição, a gente forma essa palavra, atribuição. Então tá aqui o código da aula passada, beleza, pessoal? Show! Nesta aula aqui a gente vai ver sobre as estruturas condicional e if else. Aqui, pessoal, vamos lá então. Ó. Aqui na nossa pastinha SRC, clica com o botão direito em New e Java Class, perfeito? Java Class. Vamos dar um nome aqui. Vamos colocar aqui if else. Eu não vou nem colocar a estrutura condicional não, tá? Vou só colocar if else, tá bom? Beleza. Então tá aqui, ó, nossa classezinha if else, tá? Show. Já vamos criar o nosso public static void main. Bacana. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Vamos lá, a estrutura if else. Então, essa estrutura aqui, pessoal, essa estrutura que a gente vai ver aqui, if else, ela permite que a gente execute um bloco de código somente se uma condição específica for verdadeira. Caso contrário, a gente pode definir um bloco alternativo para executar. Então, vamos ver logo primeiro aqui a sintaxe, como é que seria. Então, a gente tem essa palavrinha if, abre parênteses, tá? Eu não quero, pessoal, me alongar muitão nessa aula aqui, tá? Para não ficar muito chato, tá? Beleza. Então, aqui dentro a gente coloca a condição. Se essa condição aqui, condição, tá? Se essa condição ela for verdadeira, então executa aqui a instrução que tem dentro desse bloco de código. Então, quando a gente usa aqui, ó, abre parênteses, ou abre chave, fecha chaves, a gente chama isso aqui de um bloco. Tá bom? Então é um bloco do if else, é um bloco aqui, um escopo. Então, se essa condição aqui ela for verdadeira, a condição que tiver aqui dentro de parênteses for verdadeira, então vai ser executada uma instrução de código aqui dentro. Tá bom? Então, basicamente é isso. Se não, a gente tem a cláusula else. Então, a gente usa a palavrinha else, a cláusula, abre chave, fecha chave. Então, a instrução aqui, se for falsa. Então, aqui vamos até colocar, ó, bloco de código, opa, vou colocar o acentozinho, é código, bloco de código a ser executado se a condição for verdadeira, né? Verdadeira ou true, tá bom? Vou copiar, beleza. Aqui se for falso, tá? Então vamos colocar aqui, ó, se for falso aqui, ó. Falsa, beleza? Ok. Então é o seguinte, ó, se essa condição aqui, pessoal, ela é verdadeira, então esse bloco de código vai executar. Se não, aí o else entra em ação e executa esse aqui, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos dar aqui uns exemplos aqui, ó. Vamos lá. É o seguinte, eu vou colocar aqui um exemplo aqui, ó. Int, eu vou colocar idade vai receber aqui 18, beleza? 18. Então eu defini inicializei uma variável do tipo inteiro com valor 18. E aqui como é que a gente usa? Lembra que eu falei que é o bloco de código e aqui dentro é a condição. Se essa condição ela for verdadeira, esse bloco de código aqui, o que tiver dentro dele vai ser executado. Então eu vou dizer o seguinte, eu estou dizendo, ó, se idade, idade for maior, eu vou colocar maior,
tá? Ou igual. Olha só, pessoal, o que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo operadores relacionais. Olha só, a gente viu isso aqui, tá? Em operadores relacionais. Tá vendo eles fazendo aqui a festa? Então, você perceba que a gente tá usando a base aqui, tá? Então, tudo que a gente vai aprendendo é um passo a passo, a gente vai aplicando, tá bom? Na prática aqui. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Se minha idade for maior ou igual a 18 anos de idade, então eu jogo aqui, ó, esse out e vou colocar aqui, ó. Você é maior de idade, perfeito? Ó, então você é maior de idade. Então presta atenção. Aqui eu coloquei 18. Então presta atenção, eu estou perguntando ó, se idade for maior ou igual. Então for maior ou igual. Maior não é, mas é igual. Então, se essa condição aqui ela é igual, então é igual a 18. Então eu posso. Então se aqui for maior que 20, então significa que o que vai valer aqui não é o igual, mas sim o mais, né? Porque é maior. Tá bom? Então, nesse caso aqui é o seguinte, ó, se idade for maior ou igual, maior não é, mas é igual, então você é de maior. Se não, aí entra o else, ó. Se não, lembra aqui a sintaxezinha básica, olha. Se não, eu coloco aqui, ó. Só lembrando, pessoal, que aqui eu tô colocando esse print aqui, mas aqui você pode colocar outro trecho de código, você pode fazer outros códigos aqui, tá? Então, aqui para exemplo, que eu tô usando aqui só apenas para imprimir uma mensagenzinha, tá? Então, você é de menor, assim, ó. Beleza? Ok. Então você é de menor. Vamos executar isso aqui. Ó, vou executar lá. Subir um pouquinho aqui. Opa, pessoal. Ó, perdão, pessoal. Por que deu um erro aqui, ó? Porque não existe isso aqui, ó, condição aqui na linguagem Java, tá? Então, eu coloquei isso aqui, ó. Então eu não posso colocar aqui. Eu tinha que colocar um exemplo. Vou colocar aqui só pra não dar erro. Vou colocar um true aqui. Perfeito? Beleza. Agora vai sem problema. Que aqui foi um exemplo, tá, pessoal? O sintaxezinha que eu dei aqui pra você. Então, beleza, ó. Tem aqui, ó, você é maior de idade. Agora, se eu mudar isso aqui, um exemplo, para 12, ó, vamos lá, eu vou executar, ó. Vamos ver o que vai aparecer para nós aqui. Olha só, você é menor. Faltou eu colocar de idade, né? Mas tá bom, você entendeu, né? Então, presta atenção. O if else é assim, ó. Se essa condição aqui, ó, aqui for verdadeira, então executa esse bloco de código. Se não, entra no else, tá bom? Então, essa condição, ela é falsa. Por quê? Idade aqui é 18, e aqui é 12, e aqui é 18. Então não condiz isso aqui com isso aqui. Então é falso. Agora se eu jogar lá para, por exemplo, 22, aí sim, essa condição ela é verdadeira. Por quê? Aqui está dizendo, ó, se idade for maior ou igual. O igual não é, mas é maior. Então, se é maior, é verdadeiro. Então vai rodar para mim isso aqui. Tá bom? Então, esse aqui é um exemplo aqui, tá? Bem simples aqui para você entender. Outra coisa, pessoal, que a gente pode usar é o encadeamento de if e else. Como que chama? Eu vou colocar aqui, ó. Encadeamento de if, else. Ou seria de if, tá? Que eu vou colocar aqui, ó. Ou que seria, vou colocar assim, ó, setinha, né? Que seria if, else, tá bom? Então seria assim, if, else. A gente chama isso aqui de encadeamento, tá bom? Beleza, então como que funciona isso aqui? É o seguinte, ó. Eu vou iniciar aqui uma variável aqui, ó. Vou dizer o seguinte, ó. Int, eu vou colocar nota. Vou colocar nota. Vai receber aqui 85. Vamos colocar 85. Beleza? Eita, 85. 85. Tá, como que a gente faz o encadeamento? É fácil, é assim, ó. If, você usa a mesma estruturazinha aqui, ó. Abre assim, ó. E aqui. E aqui você coloca depois do fechamento do bloco do primeiro if. Aí você coloca else. Se você não tem a cláusula else, aí você coloca else. Você coloca if. Aí você coloca de novo assim, ó. Tá bom, ó? Beleza. Aí aqui você coloca de novo, ó. Aí aqui eu posso colocar mais um ainda. Se não, aí eu coloco if e assim vai. Tá bom? Então seria isso aqui. Então vamos ver isso aqui na prática, ó. Vamos lá. Ó, vamos colocar aqui, ó. Eu vou dizer aqui, ó. Eu vou dizer, ó, se nota for maior ou igual. Então eu vou colocar, ó, se nota for maior ou igual. Eu vou colocar aqui a 70. Presta atenção, maior ou igual a 70. Então presta atenção. Na verdade é maior do que 70 aqui, né? Porque eu tô dizendo, ó, se nota for maior, perdão, ou igual a 70. Então, ela é maior, ou seja, do que 85 é maior do que 70. Então essa condição ela já condiz aqui, ó, maior. Então eu faço o seguinte, ó. Eu faço o seguinte. Esse out aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, ó. Parabéns, vou colocar, ó. Parabéns, tá? Você passou. Agora aqui entra o encadeamento. Aí eu coloco, ó, else. Não tem um else? Else. Se não. Aí eu faria uma coisa, mas aqui em vez de eu fazer, eu faço o seguinte, ó, se não ou se.
O que isso significa? Que eu ainda estou dando uma chance aqui, tá? Quando eu uso isso aqui, vamos dizer assim, para minha condição. Aí eu vou dizer aqui, ó. Se não ou se nota, eu vou dizer, for maior ou igual, eu vou colocar aqui a 50, perfeito? A 50, aí eu jogo aqui outra instrução aqui. E vou dizer aqui, ó. Você, né? Você, colocar, você está na média. Média. Você está na média. É necessário fazer uma recuperação. Uma recuperação. Perfeito? Aí aqui, ó, eu faço o seguinte, ó, else. Eu vou explicar isso aqui pra você, tá? Beleza? Deixa eu terminar logo aqui. Aí eu faço esse out. Então eu vou colocar, ó. Infelizmente, você foi reprovado. Perfeito? Ó, agora eu vou explicar isso aqui pra você, ó. Nota aqui 85, presta atenção. Então significa que eu atingi aqui uma nota de 85, perfeito? 85 pontos, beleza? Se nota for maior ou igual a 70, não é igual, mas é maior. Então significa que eu estourei ainda, ó. Você, parabéns, você passou. Presta atenção que eu tenho aqui, ó, um else aqui, ó. Se não ou se, presta atenção, se não ou se a nota for maior ou igual a 50, significa que se for maior ou igual a 50, então presta atenção, eu estou dando aqui uma chance dizendo 50. Então eu coloco aqui, ó. Você está na média, é necessário fazer uma recuperação. Então presta atenção que se eu colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, lá em cima, colocar 10, olha só o que vai acontecer, ó. Pulou aqui, ó, pro else aqui do meu if aqui, ó. Desse if. Então presta atenção, se não, eu nem entrei aqui, ó, nesse aqui, ó. Porque não condiz, 10 é menor do que 50. Aqui é maior ou igual a 50. Eu ainda coloquei aqui um errado aqui, meu. Oxe, aí. Tá? Então o que acontece? Ele já pulou, porque ele nem condiz com essa condição e nem com essa. Porque aqui, ó, maior ou igual a 70. Ele não é maior e nem é igual a 10. Tá bom? Ele é menor, o 10 é menor do que isso aqui. Aqui também, se ele for maior ou igual a 50, não é maior nem igual, é menor. Então ele pula pro último. Agora se eu colocar aqui, ó, ainda 40, ele ainda é menor ainda tá no último. Agora se eu colocar aqui, ó, 50 para frente, agora quem vai entrar é esse aqui, ó, if else. Aqui, ó, é else ou if. Então, se não ou se a nota for maior ou igual a 50, aí entra aqui, ó. Aí você tá na média, é necessário fazer uma recuperação. Então, viu? Isso aqui a gente chama encadeamento, pessoal. Tá bom? Isso aqui não é uma forma, vamos dizer assim, bem profissional de se usar, mas a gente usa, tá bom? Em alguns momentos a gente vai usar, tá bom? Outra coisa interessante aqui, pessoal, que eu vou mostrar para você ligeirinho aqui, que é o seguinte, a questão de uso de bloco. O que seriam os blocos? Esses blocozinhos aqui, ó, tá vendo? Essa chavezinha aqui, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui para você aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, um exemplo. Então, como você viu, isso aqui é um encadeamento, tá? Então, é o if, else, if e else, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, if, if, ó. É um int, temperatura, vai receber aqui 30, perfeito? É o exemplo que eu vou dar pra você aqui, tá? De blocos aqui, tá? Não se preocupe com isso aqui não, beleza? Aqui eu vou dizer aqui, ó, se temperatura, tá bom? Ó, se temperatura for maior, eu vou colocar do que 25, um exemplo, e aqui eu jogo aqui a minha instrução. Então, presta atenção, eu posso colocar aqui várias instruções dentro dos blocos, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, uso de blocos, tá bom? If, else. Uso de blocos, if, else. Então aqui eu posso colocar aqui, ó, esse out, eu vou colocar uma aqui, eu vou pegar mais um. Só lembrando que aqui eu posso colocar a quantidade que eu quiser, só tem que ter cuidado, tá? No que você tá fazendo, beleza? Beleza. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, está quente lá fora. Está quente lá fora. E aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Depois, nesse outra instrução aqui, ó, que está dentro do mesmo bloco, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar roupas leves. Perfeito? Use roupas leves. Então, presta atenção, eu estou usando duas instruções dentro do meu bloco aqui, ó. Beleza? Aí aqui eu posso usar, ó, else. Tá, ó. Se não, então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar para não economizar tempo aqui, eu vou apenas apagar as mensagenzinhas aqui, ó. Beleza? E colocar novas aqui, ó.
E aqui eu vou colocar, ó, se não, então eu vou colocar, ó, está frio. Vou colocar, está frio lá fora. Opa, já coloquei um ponto. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar, use um casaco. Vou colocar assim, né? Beleza. Então presta atenção, pessoal, ó. Eu posso usar várias instruções dentro de um bloco. Então isso aqui é um bloco, ó, tá vendo? Ó? Então eu tenho um bloco aqui do if e tenho um bloco do else, tá bom? Então se essa temperatura aqui, ó, se essa condição aqui, ela condizer com essa daqui, então significa que se a temperatura for maior que 25, então condiz, porque 30 é maior que 25. Então esse bloco que vai ser executado. Se não, se eu colocar 10, ixi, tá gelado, hein? Aí vai entrar aqui, ó. Então está frio lá fora. Use um casaco. Então vamos ver. Ó, vamos lá. Vamos ver a mensagenzinha que a gente vai ter aqui. Então tá aqui, ó. Está frio lá fora, use um casaco. Se condizer, agora quem vai rodar... Esse aqui, pessoal, presta atenção que o próprio IntelliJ, ele colora para nós aqui, ó. Tá vendo? Ó? Quando essa aqui é... Como essa condição ela é verdadeira, ela colorou para nós aqui, ó. Tá bom? Se ela for false, aí ia colorar isso aqui e ia deixar isso aqui assim, ó. Tá assim, desfocado, né? Então vamos ver aqui. Ok, ó. Tá vendo? Beleza. Então, pessoal, a gente viu aqui, tá? Esses exemplos aqui. Então, a gente já viu aqui, ó, o if, tá bom? O else. A gente já viu também o encadeamento de if e else. A gente aprendeu também aqui como usar os blocos dos if e else. Agora a gente tem, eu não posso deixar passar aqui nessa aula, tá, pessoal? Apesar de tá ficando bem grande, eu não posso deixar aqui de falar, que é o seguinte, é o aninhamento de ifs. Então, do jeito que a gente tem um encadeamento, olha só, a gente tem um aninhamento. Então, aninhamento de if else. Aninhamento de if else. Como que funciona? Você viu que nesse exemplo aqui, ó, eu tenho if, aí else, if, ou seja, se não ou se. Então, a cada final de cada bloco eu uso o else e o if, tá bom? Já o aninhado, eu coloco if e else dentro de if e else. Esse que é a diferença do aninhamento, tá bom? Um exemplo aqui, eu vou colocar aqui, ó, int. Eu vou colocar age, porque eu já coloquei, pessoal. Age, deixa eu colocar aqui. Idade, né? Idade já tem, né? Deixa eu só comentar aqui, pessoal. Tirar esse idade aqui, ó. Eu fiz o seguinte, pessoal. Eu vou comentar aqui, ó, tá? Esse primeiro bloco aqui, ó, de código aqui, tá? Porque eu vou usar essa mesma variável idade. Então, para não dar conflito, tá bom? Deixa eu comentar tudo aqui. Beleza. Eu vou usar aqui, ó, idade. Vai receber aqui 20, perfeito? E vou colocar aqui outra variável aqui, ó, do tipo boolean, e vou colocar aqui, ó, possui carteira. E vou colocar aqui, ó, true. Beleza? Ponto e vírgula. Como é que a gente usa aqui o aninhamento? Então eu vou colocar o if, tá? If e aqui else, né? Beleza? OK. Vamos fazer assim, ó, para não ter problema. Tá? Então, como é que funciona, pessoal? Então, perceba que eu tenho esse if e tenho esse else que é desse if. Então, o aninhamento, eu uso outro if dentro desse if. Olha só que interessante. Aí eu coloco ó, if. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Ó, e coloco else. Else. Tá vendo? Do mesmo jeito. Então eu coloco, é um aninhamento de ifs e else. Ou seja, tem que ter cuidado, tá, pessoal? Ao usar isso aqui. Tá? A gente tem que deixar o nosso código legível e compreensível. Porque, presta atenção, ele vira uma bagunça se você não souber organizar o seu código. Quando você usa aninhamento de if e else. Tá bom? Então você tem que ter todo o cuidado para você deixar bem legível aqui, fácil de entender. Porque, olha só, eu tenho um bloco aqui, ó, que dentro desse bloco aqui, desse primeiro if, tem outro if, que nesse if tem esse bloco aqui, tá? E tem o else dele daqui. Agora, como que funciona isso aqui, ó? Vamos lá, deixa eu explicar passo a passo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer, ó, se idade for maior ou igual a 18, tá bom? Significa que 18 você já pode, né? De maior. Né? O que acontece? A gente sabe que dentro desses blocos a gente tem instrução. Só que esse if aqui, ó, ele vai ser instrução desse if primeiro aqui, desse if pai. Aí, presta atenção que eu tenho aqui duas condições. Eu tenho uma condição aqui de idade da primeira variável e tenho também da possui carteira. Tá bom? Aqui você poderia dizer, então você usa ali o ou, tá? O nosso operadorzinho ou, possui carteira, né? Ok, até mais ou menos, mas não é isso que a gente vai ver aqui. A gente está vendo aqui o aninhamento. Então, o que é que você faz aqui? Ó? Se idade for maior ou igual a 18, condiz, essa condição ela é verdadeira? É verdadeira, porque 20 é maior do que 18. Agora, é preciso que essa daqui também seja
verdadeira aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá, ó. Possui carteira? Possui carteira é true. Então, opa, sim, possui carteira. Então vamos jogar aqui uma mensagem aqui, ó. Esse out. E eu vou dizer aqui, ó. Você, né? Você pode dirigir. Você pode dirigir. Beleza? Presta atenção que eu tenho o else desse aqui, ó. Beleza? Ok. Mas vamos deixar ele aqui por enquantozinho aqui, tá? Então vamos lá. Idade é maior ou igual a 18? Se idade for maior ou igual a 18 e possui carteira, então, olha só, então você pode dirigir, porque você é de maior e você possui carteira. Agora, se a minha possui carteira for falsa, se eu não tiver carteira, o que é que você acha que vai acontecer? Se eu não tiver carteira, essa primeira condição ainda é verdadeira. Então, se essa primeira condição é verdadeira, de qualquer forma, ela vai executar esse if de dentro. Só que a condição desse if de dentro, ela é falsa, porque eu não tenho carteira. Então, se essa condição de dentro aqui, filha, ela é falsa, ela tem um else. Entendeu? Então, quem vai executar é o else do if filho. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse out e vou dizer assim, ó. Você precisa possuir, né? Possuir uma carteira de habilitação, beleza? De habilitação. Você precisa possuir, ou melhor, você precisa ter, vou colocar assim, né? Você precisa ter. Agora, por que que entrou nesse aqui? Porque é o seguinte, ó. Se essa primeira condição, ela for verdadeira, ela vai executar esse de dentro aqui. Não importa se é verdadeira ou falsa de dentro, ela vai executar, tá bom? Ok, então se a condição de dentro ela for falsa, então quem vai ser executado é o else dessa condição filha aqui da if pai. Agora, se a condição pai aqui, no caso, o primeiro if aqui, não condizer, então já vai pular, não vai nem entrar aqui nesse if aqui, ó, tá? Então, nem vai entrar aqui, ele já pula direto pro else do primeiro if. Um exemplo, agora eu vou lá, eu vou colocar 10. Olha só, já entra pro último else aqui, ó. Então eu vou até colocar aqui, ó, esse out, uma mensagenzinha aqui, e vou dizer assim, ó, você, tá? É menor de idade, tá? Você é menor de idade. E vou colocar ser menor de idade, vírgula, e não pode dirigir. Perfeito? Dirigir. Então presta atenção, pessoal, que legal isso aqui, ó. Então, para que esse if de dentro ele seja executado, é preciso que a minha instrução aqui, a minha condição do primeiro if seja verdadeira. Então, olha só, não é verdadeiro, porque idade é 10. E aqui tá dizendo, se for maior ou igual a 18. Perfeito? Não importa aqui, ó, ou seja, agora se eu dizer aqui, ó, 18, agora sim, ó. Agora já vai entrar no minha de dentro aqui, ó. Só que continua sendo falso. A de dentro, ela executou o if de dentro, mas o if de dentro, a condição do if de dentro é falsa. Porque possui carteira é falsa aqui, ó. Então, eu tenho 18 anos, mas não tenho carteira. Então, o que é que acontece? Se eu tivesse carteira, se fosse true, eu ia dizer, ó, você pode dirigir, porque eu sou maior de idade e tenho uma carteira de habilitação. Como eu sou maior, mas não tenho uma carteira de habilitação, quem vai ser executado é o meu else do meu if aqui de dentro do if pai. Então ele vai dizer aqui, ó, você precisa ter uma carteira de habilitação. Por que executa esse else? Porque eu sou de maior, eu tenho 18 anos, mas não tenho carteira. Agora, se eu colocar aqui, ó, eu sou maior de 18 anos, e tenho carteira, aí sim, ele vai executar para mim o primeiro if aqui, ó. Ou o primeiro, ó, o if filho do if pai aqui, ó. Tá bom? Então, por quê? A minha primeira condição, opa, tá ok, eu sou maior do que 18 anos, ou seja, na verdade eu sou igual a 18 anos, eu posso colocar aqui 20, tá? Não importa se eu tivesse colocado 18, tá bom? Que é maior ou igual, mas 20 eu sou maior do que 18, ou eu sou 18, eu sou de maior e possuo carteira, então eu posso dirigir. Então nenhuma dessas outras aqui, ó, já mata aqui, o Java já para por aqui. Ele roda aqui, beleza? Verifica essa condição, é true, ok, verdadeira, sim. Vê essa outra, é verdadeira, então roda isso aqui, tá bom? Então assim vai. Então, pessoal, isso aqui se chama aninhamento, diferente do encadeamento. O encadeamento você coloca if else abaixo de if else. O aninhamento você coloca if else dentro de if e else. Tá bom, pessoal? É o seguinte, pessoal, essa aula ficou bem grande, mas eu espero que você tenha entendido, tá bom? É muito importante, pessoal, pratique isso aqui, pratica bastante, porque essas estruturas, pessoal, condicional a gente vai usar pro resto da nossa vida em
quanto a gente programa, tá bom? Então isso aqui tá na programação, tá? Então não tem como a gente saltar isso aqui, tá bom, pessoal? Então isso aqui é muito importante, então exercita isso aqui, pratica bastante, fique bom nisso aqui, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, nessa aula foi isso, tá? Então a gente aprendeu aqui sobre if e else, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá, pessoal? Já compartilhe esse vídeo com mais pessoas que querem aprender a programar, tá? Deixa esse like aí, pessoal, tá? Não custa nada você dar um like aí, se inscreva, comenta pra dar engajamento, tá bom? E é o seguinte, pessoal, na próxima aula a gente vem com mais conteúdo legal pra nós aqui, tá bom? Então um forte abraço e até a próxima, valeu!